A República Velha, também conhecida como a Primeira República, foi o período da história do Brasil que se estendeu de 1889 até 1930. Neste período, houve a criação de duas novas repúblicas. A primeira, também conhecida como República da Espada, onde se tinha o poder de dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, em um governo provisório. Além disso, o período foi marcado por crises econômicas e grandes revoltas. E a segunda, a República Oligárquica. Nela, o poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais. Estas oligarquias eram compostas principalmente por ricos e poderosos proprietários rurais, os coronéis, principalmente da região sudeste do Brasil. Esta república ficou conhecida como a política do café com leite, pois foi a alternância na presidência da república de políticos paulistas e mineiros. Ganhou este nome pois o café era o principal produto de São Paulo e o leite era o principal produto de Minas Gerais. Durante o governo do presidente Campos Salles, entre 1898 e 1902, onde foi instaurada a política do café com leite, marcou fundamentalmente a Primeira República, a tal chamada Política dos Governadores, que baseava-se nos acordos e alianças entre o presidente da República e os governadores de estado, que foram denominados posteriormente de prefeitos. Estes sempre apoiariam os candidatos fiéis ao governo federal e, em troca, o governo federal nunca interferiria nas eleições locais. Este período político ficou popularmente conhecido como voto de cabresto, o ato de controlar o poder político por meio de abuso de autoridade, da compra de votos ou utilização da máquina pública para favorecimento pessoal ou de simpatizantes políticos. Esse período da República afetou indiretamente todo o Brasil, principalmente ao norte e nordeste, pois existia um grande nível de diferença social e econômica. Isso gerou grandes revoltas no campo, principalmente elas, Canudos, o movimento do cangaço e Juazeiro. A revolta de Canudos teve início em 1870 e seu fim em 1897, mas seu apoio só foi concedido pela população em 1894, com o início da política do café com leite, onde havia a discriminação e exclusão com o norte e nordeste brasileiro. A revolta teve origem no sertão da Bahia, onde lutava contra a miséria que assolava o sertão do Nordeste. Seus principais objetivos era a criação de uma comunidade com regras. O grande líder de Canudos, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro, líder religioso considerado um fora das leis pela autoridade nordestina, Antônio Conselheiro peregrinava pelo sertão do Nordeste, marcado pela seca, fome e miséria, levando mensagens religiosas e conselhos sociais para as populações carentes. Antônio Conselheiro deixou seu legado em 22 de setembro de 1897, onde mais de 25 mil seguidores foram mortos pelo exército brasileiro. Outro principal movimento nessa época foi o movimento do cangaço, que teve de início no final do século XIX e no começo do século XX, na região do Sertão do Nordeste, onde era liderado por três homens chamados Antônio, Virgulino, conhecido como Lampião, e seu vice-líder Corisco. Apoiados pelo seu bando de cangaceiros, suas motivações eram reverter a situação do sertão que passava uma época de fome generalizada e pobreza. Seus atos eram por meio de saques e ações violentas, aproveitavam-se de partes da riqueza dos latifundiários e algumas vezes distribuíam aos pobres. Mas essa revolta teve fim em 1938, onde Lampião foi assassinado, um dos principais líderes, e seus seguidores perderam a força de seguir seus movimentos. Entre as revoltas de Canudos e do Cangaço, houve uma outra revolta importante nos movimentos messiânicos. Conhecida como Juazeiro, foi uma revolta liderada pelos coronéis da região, que ocorreu no sertão do Nordeste em 1914. A revolta foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista e pelo médico e político Floro Bartolomeu da Costa. Teve como local a cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sertão do Cariri, no interior do estado do Ceará. Ele atuava junto à população miserável, levava palavras de conforto e esperança e era conhecido como um profeta e fazedor de milagres. São para a transmissão do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Atualmente, ainda podemos ver o ato da pessoa ser influenciada na hora de votar, com a compra de votos. O principal meio da compra de votos é a manipulação feita pelo governo sobre a população, que sente a necessidade de dinheiro para suprir as necessidades básicas para a sobrevivência.
Como principal exemplo do nosso governo atual, temos o Bolsa Família. Então conscientize-se na hora de seu voto, pois daqui a alguns anos seremos nós que construiremos uma história. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay.